voltando com o nosso espaço feminino, agora eu vou entrar em quadro. Assim eu fico fora de quadro. Dani, olha esse enquadramento, que coisa linda. Assim eu fico fora de quadro, assim eu fico dentro de quadro. Tá bom. É o monitor. É o monitor, culpado. Culpado esse monitor. Ele só fica no monitor. Eu só no monitor. Mas esse enquadramento vai mudar em nome de Jesus, porque eu sei que a mente de Cristo vai fazer com que ele fique mais interessante. Íntimo. Agora, você que está em casa, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você quiser assistir o programa, o Espaço Feminino, em outros momentos, porque no site você acompanha ao vivo, 3h30, horário de Brasília, www.boasnovas.tv. Aí, ó, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar, eu estou lá em casa com o iPad, eu assisto o programa. Com telefone, enfim, você assiste. Aí, se você quiser assistir, você está num outro dia, mas quer assistir de novo as mensagens, a oração, pode clicar, tá aí no vídeo, né, Dani? Aí, ó, no YouTube, www.youtube.com/Boas Novas Oficial, para assistir a programação da Boas Novas todinha e os programas. É legal também. E reprisar, né? Porque, Pois é. gente, você assistiu uma palavra, você assistiu, te abençoou naquele momento. Mas a nossa mente, ela tem um leve esquecimento. Ai, daqui a demais, pouco com tempo. certeza. Você Você vai lá, você e vai é edificado. lá, assiste de novo, você é abençoado de novo. Porque a palavra é entrega é viva. abençoado quando ouve. Verdade. A palavra é viva. Meninas, remorso. Muito diferente, né, pastor? Vamos lá. Vamos tratar de um e depois de outro? Tá. Vamos Sim. pensar? Vamos pensar primeiro o quê? Vamos pensar primeiro logo o remorso, né? A gente vai por eliminação. Tá bom. Até chegar Não, porque no ponto assim, X. é diferente. Sim, É diferente. claro que sim. Pastora Gisela. A gente estava conversando antes de começar o programa que a palavra no grego, remorso, significa tornar a morder. Então, significa que, eu me lembrei de tornar a morder, até aquela ruminação do gado, né? Que você lança para fora, depois ele come de novo, depois ele lança para fora. Fica algo que me remete a ruminar o passado. É aquela pessoa que fez algo, ela acha que errou, sente até aquele sentimento de perda do que ela fez, mas se acontecer de novo, ela volta a fazer. E não há algo verdadeiro, Não, né? ela até pensa, mas aquilo vai levando à morte, porque aquela ruminação traz uma inquietação, traz uma Isso que ansiedade, eu ia te traz uma falar. aceleração no seu O remorso, pensamento. ele traz É que, no caso, aí, conforme o mundo, Como a essa palavra de Deus tristeza. fala, é a tristeza do mundo, Ele né? traz um sofrimento Não é e um libertador, fardo, é. não. E um peso que você não precisa carregar. Não, Mas todas as não. vezes que você realmente não se arrepender, que foi só um sentimento de remorso, você vai somando peso em cima de peso, fardo em cima de fardo. Aí, na Você Bíblia, só vai se libertar e se ver livre quando houver o genuíno Você arrependimento. vê na Bíblia, a gente estava até conversando aqui antes, a pastora, a gente estava conversando sobre Judas Iscariotes. É um grande exemplo de remorso. A Bíblia diz que ele sentiu remorso, né? Ele até devolve as 30 moedas, entendeu? Ele depois parece que ele não houve um arrependimento genuíno. Claro que Ele não teve houve. Sabe aquele por que não sentimento- houve? Porque o arrependimento traz esperança. O arrependimento Mudança. abre a tua mente para que você entenda e receba para si próprio que aquilo não vai mais te acorrentar, te escravizar e você tem um caminho livre para viver. Ele não viveu isso, ele não sentiu Exatamente. isso. Tem traduções, Ele né, continuou pastora? acorrentado naquilo que ele fez. Tem traduções que falam que ele ficou compungido, outro fala que ele realmente se tomou de remorsos, existe mas essa- não usa a palavra arrependimento. Não. né? Igual em Esaú, em Hebreus 12, quando ali se fala de Esaú, diz que ele chorou quando quis novamente rever a sua primogenitura, porque a história de Esaú, né, você conhece, ele vende a primogenitura para uma refeição para o irmão, que era Jacó, e depois ele quer rever isso, só que ele quer rever, e ali em Hebreus 12 fala que ele quer rever com remorso, né? Ele quer tentar resgatar o que perdeu, mas com uma disposição do coração errada, que é o remorso. Né? E eu quero só falar de 2 Coríntios, no capítulo 7, que Paulo fala, quando ele manda uma carta para os coríntios,
estava acontecendo ali. É o seu. Ele está acontecendo ali uma confusão naquela igreja ali. E aí Paulo, ele manda uma carta que foi bem dura, objetiva, né? Foi muito assertiva, foi uma carta muito direta, sem muito florear, ele foi direto ao ponto. E aí ele coloca o seguinte, que ele disse, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, eu não me arrependo. Ele não tem remorso nessa história, não. Não mudou de ideia, ele não se arrependeu no sentido, não tem que mudar de pensamento aqui. Aí ele diz, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Aí Paulo fala de dois tipos distintos de tristeza. Aí ele coloca assim, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ou seja, porque a tristeza com o alicerce do remorso. Né? Tanto que no caso de Judas, produziu morte literal. Literal. Exatamente. E tem um caso que eu tive de uma paciente que chegou para mim e falou que estava muito arrependida e que ela agora estava no momento mesmo de processo da salvação, caminhando. Então ela queria pedir perdão a Deus e queria que eu orasse junto com ela, porque ela queria se arrepender, que ele percebesse o arrependimento dela, porque ela fez um aborto quando era jovem. E nisso a gente vai conversando e foi falando, só que aí de repente ela chega para mim e fala, mas só que tem uma coisa, se eu fico pensando naquela época, se for, eu não tinha outra coisa a fazer. Aí eu, opa. Então ela falou assim, eu fico pensando que naquela época eu faria, eu teria que fazer. É isso que eu quero pedir perdão ao Senhor, porque e se acontecesse de novo, eu perguntei, se eu me remeter lá, eu faria de novo. Aí eu tive que conversar com ela e explicar, porque ela também não tinha percebido. Ela queria pedir perdão do que ela fez, mas era difícil se arrepender daquela situação, como ela ficaria, como é que os pais segurariam a barra. Eu falei, aí você já pensou além deixava isso para o Senhor, não é? Ele que ia colocar as coisas no lugar, não somos nós. Você tem que fazer aquilo que realmente... Né, vai focar o coração do Senhor e se arrepender. Mas foi uma situação que ela não tinha percebido que não era arrependimento. Pastora, quer ver também uma outra situação que a gente é muito cotidiana nos nossos dias e a gente vê dentro das igrejas, das pessoas que a gente convive, relacionamento de pais e filhos. Os pais chegam a uma certa idade e muitos filhos não conseguem dar aquele apoio, de repente, necessário a esse pai, ou alguma história mal resolvida no decorrer da caminhada. E aí esse paizinho, no final da vida, morre e meio solitário. E existem pessoas que carregam mesmo um remorso, né? Um remorso no coração. Então, eu quero dizer o seguinte, viva o hoje, o seu melhor possível, com as pessoas ao teu redor. Seja o teu melhor possível com teu pai, o teu melhor possível com tua mãe, com teu filho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Para não acontecer aquilo da poesia, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter sorrido mais, eu deveria ter beijado mais. Que eu atendi, como é que eu tive que fechar? Eu fechei mostrando a ela quem era Deus, o amor dele. Quando ela começou a sentir, aí você já via que a lágrima era diferente. Tive que explicar o que era exatamente a prática do aborto, quem era o autor da vida. Quando eu fui explicar, quando ela foi, quanto mais você conhecer o Senhor, mais dependente você fica dele. Naquela hora, sabe quando você sente assim, por que eu fiz isso com ele? Aí eu senti que ela... Se não vai acontecer outra situação, não precisa ser essa, e ela vai entrar no mesmo processo, na mesma rota, e vai tirar o sono dela. E aí que ela entendeu, quando ela sentiu aquele amor do Senhor, eu fui falando, ela falou, como eu fiz... Aí eu fui entendendo que ela entendeu. Que aí caiu a ficha realmente. Aí foi libertador, pronto. Porque, no caso, o arrependimento... Isso quer dizer que um remorso pode, se a pessoa entrar numa rota... olhando para Cristo, pode virar arrependimento. Ela pode começar até com uma disposição errada no remorso, mas se ela tiver essa clareza com as lentes da nova aliança, ver esse amor glorioso de Jesus, vir a ter um arrependimento. Para você ver a nossa responsabilidade. Tremendo! A todo momento de estar sendo essas lentes, né? Focar para Jesus, deixa eu botar umas lentes melhores para você, né? Aleluia! Focar pro amor. Tremendo, tremendo. O que a gente não pode é ficar entrando assim, no equívoco de ficar
vou até usar o termo aqui, paranoico, de, ai, será que é arrependimento? Será que é remorso? Calma, muita calma nessa hora, fica na paz, porque assim, a gente tem que entender que aquele que está em Cristo, Aleluia. ele tem uma natureza, a natureza do próprio Deus. Então, você mesmo com essa natureza vai saber discernir, porque você tem o Espírito da verdade, que é o Espírito do próprio Deus. Você tem a clareza de Deus. E se você precisar de ajuda, você pode contar com alguém que tenha realmente capacidade para te ajudar, mas você vai saber discernir e aprender o que é agradável ao Senhor, como Paulo fala ali em Efésios capítulo 5, versículo 10. Então, você não precisa ficar preocupada aí. Ai, será que eu estou sentindo remorso? Será que eu estou sentindo... Porque o Espírito Santo vai trazer a clareza, né? Traz. Ele vai trazer Começa o uma alerta ausência de quando, paz no seu quando você coração. estiver numa situação só arrependida da confusão que aconteceu por causa daquilo que você fez. O Espírito Santo, ele vai acender uma luzinha na tua mente para você entender que não foi o porquê deu tudo errado. O remorso, ele vem porque deu tudo errado. Se tivesse dado certo, ele não teria remorso, teria. Muito da situação, daquilo que você fez de errado, daquilo que você realmente precisa se arrepender. Se não traz consequência para você, é difícil, nem o remorso você sente. Agora, se houve uma consequência que não foi, ou que foi desastrosa, danosa ou chata para você, é a primeira luz para te acender uma ideia de que você tem que se arrepender. Entra o remorso se você realmente não for de Cristo, não tiver a mente de Cristo, não tiver a lente da nova aliança. E se lembrar que o papai tá, ó. E se lembrar que o papai tá sim. E você, braços abertos para mudar qualquer situação. E, digamos, vou dar aqui uma situação hipotética. A pessoa tem o hábito de, o tempo todo, falar mal dos outros. O tempo todo, falar mal. Aí depois, lá pelas tantas, acontece algo que ela fica, né? Ela fica, foi pega numa situação, saia justa e tal. Aí fica desconcertante. Fica desconcertante. Aí ela entra naquela, não, eu vou me afastar de todo mundo, agora não quero saber mais de ninguém. Isso, quer enfiar a cabeça no buraco, igual avestruz. Isso aí é remorso. Isso é remorso. Aí ela quer, de repente, ela não consegue assumir que ela não nasceu para aquilo, ela nasceu para viver em paz. Amém. E no que for possível, estar em paz. Com todos. Aí, o que ela faz? Ao invés dela entrar nessa de comiseração, porque o remorso, ele tem essa coisa da comiseração, da pena de si, sabe? Daquela, de culpar os outros, né? De colocar de querer estar sempre se justificando em tudo. Falou bem agora. Quando você está se vendo dessa maneira, peraí, muita calma nessa hora. Tenho que rever isso aqui. Porque eu não nasci para ficar colocando defeito no meu irmão. Deus me chamou para ser vigia do pomar, me chamou para produzir frutos. Não é? Então, assim, aí a metanoia é isso, agora entrando na metanoia, que é exatamente se colocar numa posição que você anteriormente tinha deixado de lado. Peraí, eu não nasci para ficar falando mentira, eu não nasci para ficar criticando o meu irmão, eu não nasci para ficar colocando a Joyce contra a pastora Gisela, não é? Eu não nasci para ficar discutindo. Eu li um texto em Provérbios que eu achei muito, muito interessante. A frase era assim, de quem é a culpa pelas feridas? Era uma pergunta. De quem é a culpa pelas feridas, pelos ferimentos desnecessários? Nossa, que tremendo. Minha. Então, somente minha. Eu vou exemplificar aqui. Pelas culpas... do ferimento desnecessário. Ou seja, quando a gente realmente pisa na bola... Aconteceu isso comigo esse final de semana. Se ferir, mas se feriu. Sabe o que eu acho interessante, super relevante a gente trazer aqui para comentar? Eu estou livre de fazer alguma coisa que não seja legal, não. Eu passei por um momento de 2 semanas para cá, um estresse violento, um excesso de pressão, e eu me comportei de forma errada 2 vezes, uma com o meu marido e outra com a minha filha. Aconteceu com o meu marido primeiro e depois com a minha filha, super recente. Quando a minha ficha caiu, gente,
Não é porque eu fui muito brava com a Bruna, não tinha nenhuma necessidade daquilo. E muito brava mesmo. E quando a minha ficha caiu, poderia ter caído assim, ai, filha, desculpa, mas achando que você está com a razão. Gente, eu falei, Bruna, eu falei ontem para a Bruna, eu falei, Bruna, estou com vergonha de você e de Deus. Porque foi um momento meu que eu realmente, mas explodi com ela, tadinha. Não precisava ter explodido com ela, porque eu estava muito somatizada. Agora, eu vou ficar me justificando porque eu estava somatizada? Não, ela viu que eu estava somatizada. O que eu fiz com ela? Eu falei, filha, me perdoa. Me perdoa. Claro. Eu não precisava ter sido tão Pais nervosa. também pedem perdão, né? Para filho, falei para o Ricardo a mesma coisa. Amém. Acontece, são acidentes do percurso. Com Até porque nós somos certeza. carinhosos. A gente tem que reconhecer os nossos erros. É tão lindo a gente ver, né? Quando a gente olha para o Pai, a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama. Esse amor que a gente recebe, Isso é a fantástico. gente passa. Com certeza. Jesus falou isso para aquela mulher samaritana. Coisa mais linda. Samaritana, a mulher que foi pega em adultério. Isso. Então, aí ela estava lavando os pés de Jesus e foi feita essa referência a ela. Né? Coisa maravilhosa. Então, você vê que esse amor que foi revelado a nós, e nós achamos nele completo descanso. Porque o que acontece é que, quando entra a culpa, há um peso sobre a pessoa muito grande. Mas e é o remorso. E é o remorso. Mas em e Jesus aí aquilo fica te corroendo por dentro. Mas em Jesus eu encontro descanso. E eu quero ficar no descanso. E o que a gente quer, que as nossas lindas em casa encontrem esse descanso. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter passado o que for. Em Jesus você vai encontrar o descanso. E a questão do arrependimento, quando essa metanoia, quando eu recebi de Jesus esse perdão, né? Eu fui liberta de muita coisa. Então, a nossa mente também foi mudada. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar toda hora voltando no mesmo, né? Porque quando você entende quem você é nele, pronto. Aí... Olha, gente, tem uma coisa muito importante que separa nitidamente o descanso do remorso. O remorso, ele vai sempre estar remoendo a culpa. Isso. Agora, por quê? Porque Deus quer que você ande nos lugares altos, um lugar alto chamado arrependimento. Amém. Então, o remorso, ele vai querer predominar porque ele vem na base do medo, né? No medo. Então, quando o medo passa, você volta ao mesmo ponto. A estaca zero, ao mesmo ponto. Mas Deus não quer que você fique aí, nesse lugar do remorso, porque o remorso, ele é respaldado, Aprisiona, é baseado no medo, na culpa. Tristeza. Sabe? Na condenação. Isso. Mas Deus quer que você ande no lugar alto chamado arrependimento. Agora, olha a diferença do arrependimento. Isaías, capítulo 30, versículo 15. No arrependimento está o seu descanso e a sua salvação. Aleluia! Amém. Você entendeu agora? Ai, arrependimento, tremendo. Ou seja, o que é arrependimento? Eu vou mudar a minha mente, eu vou mudar a minha forma de pensar sobre isso, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu não preciso mais ficar aqui nessa mania de ficar falando mal dessas pessoas, porque eu vou mudar a minha atitude e vou mudar. Porque aí, no arrependimento, você descansa e tem salvação. E a gente pode ir mais além, num caso muito mais drástico de comparação. Um assassino, um adúltero, um pedófilo, qualquer mazela horrorosa que uma pessoa possa ter vivido, quando ela se converte na metanoia, ela consegue, porque senão não teria salvação para essas pessoas que cometeram algo aos olhos da humanidade muito tosco, muito ruim. Quando ela se converte e ela entende que sobre Cristo, sobre salvação, ela tem um arrependimento. Senão essa pessoa jamais teria paz na vida. Ela não ia viver, podia morrer naquela hora, porque ela ia viver com a cabeça dela remoendo culpa. Sabe uma pessoa que me vem agora na mente aqui?
o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Pois é. Ele não teve tempo para ir para a igreja, ele não teve tempo de ir para a tua igreja, não teve tempo de Ele só foi fazer aquela nada. parada ali, ó, Ele falou, lembra-te de mim quando Senhor, entrares no paraíso. esse teve um arrependimento. Senhor, tu não merece estar aqui. Um minutinho ali, né? Você é muito lindo, você é Mas muito ele santo. reconhecia quem era Ele ele, né? reconheceu Quem era Jesus. Senhor, só lembra. Eu não sou E digno reconheceu de quem nada. era ele E ele falou assim, mesmo. eu não sou digno, como eu não sou digno Não sou de digno nada, de mas só nada. lembra. Lembra de mim. Aí Hoje mesmo estarás comigo no ele paraíso. viveu, o que ele viveu? Olha. Descanso e salvação. Tremendo. Ó, a tua mente é mente apropriada, habilitada para o arrependimento, Aleluia. Capacitada. para a Glória a metanoia, Deus. tá? Você tem a mente de Cristo, a mente apropriada, capacitada, instruída a viver metanoia. Essa é a Aleluia. tua mente, essa é a nossa mente. Mente de Nós que Cristo. estamos em Cristo, a nossa mente é assim, não é mente A de mente remorso. da nova aliança. Agora a gente se despede desse bloco com felicidades. Parabéns pelo aniversário hoje. Felicidades. Está aí no vídeo o seu presente, a sua pérola. Em verdes pastagens, você vai repousar e o Senhor vai te conduzir em águas tranquilas. Está restaurando e sempre vai restaurar o teu vigor, te guiando por veredas da justiça, por amor do nome dele. Salmo 23, os versículos 2 e 3. Felicidades. Pastora, posso dar um beijinho para Cecília? A Cecília mandou um grande beijo para Lise, que faz aniversário dia 13. Isso, 13/8 faz aniversário. Então, Lise, É hoje. um beijo para você. Felicidades, beijo. Felicidades, queridas. Beijo. A gente volta já já, depois do intervalo. Eu quero